Olá, pessoal. Ricardo Lobo na área, sim. Tudo bem, meu povo? Olha só, hoje nós vamos começar a parte de citologia. Nós vamos falar sobre a célula, vamos falar sobre as membranas celulares, sobre a principal membrana celular. Vamos lá, vamos começar. E a gente começa já dizendo que a célula é a unidade básica do ser vivo. Olha só, a gen definir a vida é uma coisa que ainda não existe uma unanimidade. Existem vários fatores que podem ser usados para definir a vida. Por exemplo, a capacidade reprodutiva. Não existe vida sem reprodução. Mas se eu usar a capacidade reprodutiva como o fator decisivo para definir a vida, então eu tenho que considerar, por exemplo, vírus como um ser vivo. E por que existe essa discussão se vírus é ser vivo ou não é ser vivo? Justamente porque o outro parâmetro que a gente utiliza como parâmetros principais, tá, para definir a vida é a célula, como unidade básica de um ser vivo. E vírus não seria celular. Mas existem também outros parâmetros, por exemplo, a capacidade de responder a estímulos, chamada de excitabilidade, a composição química, formada de substâncias orgânicas, o metabolismo energético, tá? Então existem vários fatores que podem ser utilizados para definir a vida. Um dos principais deles é a célula. E a gente classifica as células em procariontes e eucariontes. Olha, você diz assim, professor, o que é ser procarionte? O que é ser eucarionte? Aí tudo ali vai dizer assim, eucarionte é aquele que tem carioteca. Tá, e a carioteca é a membrana nuclear, tá, e daí? E isso, qual a importância da carioteca? Não, a carioteca é para proteger o material genético. Proteger de quê, pô? Sim, porque não é assim, do citoplasma da própria célula. Não, a carioteca ela tem uns buraquinhos chamados anule que vão, né, permitir a passagem do RNA mensageiro. Tu já viste isso em bioquímica, vai dar uma olhada lá em ácidos nucleicos, tá? Sempre vai ter, né, as playlists de bioquímica, de citologia, claro, para você dar uma olhadinha. Mas voltando à história. Então, assim, carioteca, não, a carioteca não vai proteger o núcleo. Para que serve a carioteca? E é apenas isso ser eucarionte? Olha, eu vou dizer a você que ser eucarionte é muito mais do que isso. Na verdade, é muito maior do que isso. A célula eucarionte é uma célula gigantesca comparada a uma célula procarionte. Vou colocar aqui, você tem uma ideia, a comparação. Não é uma célula eucarionte média, uma célula procarionte média, para você ter uma ideia. Tá? Uma célula gigantesca. E como é que essa célula conseguiu ser gigantesca? Olha, para ser grande, isso, veja, não é só em nível celular. Isso serve para qualquer nível de organização do ser vivo. Tá? Para ser grande, para ser denso, tem que ter um sistema de transporte muito eficiente. Quando você vai falar de plantas, por exemplo, as maiores plantas são aquelas que têm um sistema vascular. Falar em animais também, tá? Os animais que não têm sistema circulatório, eles são ou muito pequenininhos ou têm que ser achatados. Então, para ser grande, precisa ter um sistema de transporte muito eficiente. E isso também funciona para a célula. Oi, célula? Pô, existe uma organela celular chamada retículo endoplasmático, que é o sistema de transporte da célula. O retículo endoplasmático ele surge da invaginação da membrana plasmática. A gente vai falar da membrana plasmática, ele surge da invaginação da membrana plasmática e vai formar, né, essa estrutura de transporte que permite a célula ser eucarionte. E tudo vem decorrente disso. Inclusive, a carioteca, acredite se quiser, a carioteca, ela faz parte, ela é formada pelo retículo plasmático. Tu estás vendo essa imagem aí, que o retículo ele vai abraçando o material genético, e aí está a função da carioteca. Porque essa célula é tão gigantesca, que se o material genético tivesse disperso, os ribossomos estivessem dispersos, como é que havia comunicação entre eles? Seria muito ineficiente, porque tu já viste na parte de ácidos nucleicos que o DNA, a função dele é determinar a produção de proteínas pelos ribossomos, né? Através do RNA mensageiro, tá? Mas veja, a função é produzir proteínas, e essas proteínas é que vão determinar as características daquela célula e do organismo como um todo. Então, você tem que deixar os ribossomos próximos ao material genético. E tá aí a função da carioteca, engloba o material genético e deixa ali, ele localizado e cercado de ribossomos para poder ter eficiência nesse processo. E por que isso não precisa na célula procarionte? Porque a célula procarionte é uma célula muito miudinha, é uma célula muito pequenininha, tudo já está perto, não precisa ter
carioteca, tá? Então veja a grande diferença entre célula eucarionte e célula procarionte. Então a célula procarionte é uma célula pequena, que tem apenas o ribossomo como organela celular, tem mais nenhum. Então, a gente tem a aula de organelas celulares. Depois dessa aula, tu vai ver a aula de organelas celulares, ok? Mas aquelas organelas membranosas só existem em células eucariontes. Não tem célula procarionte, tá? A própria carioteca, obviamente, não existe, porque não tem essas organelas membranosas. E uma última característica, o DNA circular, que é a característica da célula procarionte, o DNA em anel. Veja, continua sendo dupla hélice, tá? Só que as pontas dessa dupla hélice, elas se juntam, formam um anelzinho, dá uma organização melhor para ele na célula procarionte. Na célula eucarionte não existe isso, porque na célula eucarionte o DNA é gigantesco como ela, é muita informação, não dá para fazer esse anel, ele se enrolaria todinho, e aí ele, na verdade, ele fica organizado em umas proteínas chamadas de histonas, são as bolinhas, tá? São as proteínas globulares, fica enroladinho, vou botar aqui a imagem, tá? A imagem é enroladinho ali, organizando esse DNA, permitindo que ele funcione adequadamente, ok? Bom, então você tem uma ideia sobre a célula, você entendeu o que é procarionte e o que é eucarionte. Tem outra diferença que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas neste momento, o que a gente vai falar é sobre membranas. E como falar sobre membrana, eu tenho que começar com a membrana plasmática. A membrana plasmática é a membrana mais importante, é a única que existe em todos os seres vivos, sem exceção. Então preste atenção nisso. Não existe célula sem membrana plasmática, tá? E se a célula é a unidade básica do ser vivo e não existe célula sem membrana plasmática, a membrana plasmática, tá, vai definir a vida, vai estruturar, vai dizer, olha, tá dentro da membrana plasmática, tá ali cercada a membrana plasmática, tem vida. Não está, não tem vida. A membrana plasmática é a fronteira da vida. A membrana plasmática, ela é lipoproteica. Eu sei. Ela é fosfolipoproteica. Pô, mas fosfolipídio é lipídio, pô. Então, ela é lipoproteica. Se você quiser fosfolipoproteica, também tá correto. Assim, só um comentário, tá? Se você vai definir o lipídio, é interessante que você diga que nas células animais e protozoários, ela também tem colesterol, tá? Então, eu prefiro até dizer assim, lipoproteica, que é mais genérico, tá? Evita esse tipo de coisa. Mas, assim, se botar lipoproteica tá certo, fosfolipoproteica tá certo, tá tudo certo. A estrutura da membrana plasmática é definida como um mosaico fluido. Mas o que é um mosaico? Um mosaico é quando você junta peças diferentes de uma estrutura só. Um mosaico é isso. Fluido é quando essas peças elas têm movimento, elas não estão estáticas, elas não estão paradas. E você vê aqui, são duas camadas de lipídios com proteínas imersas nessa dupla camada, e essas proteínas elas não são estáticas. Essas proteínas elas se movimentam entre essa dupla camada de lipídios. Veja só, a fluidez da membrana se deve principalmente à estrutura desse fosfolipídio. Como assim? Essas bolinhas azuis representam a parte que tem o álcool e o fosfato, que é uma região polar. Tá? É uma região polar. E essas perninhas aí representam a região apolar, que são os ácidos graxos, tá? E aí tu visse da bioquímica, não adianta, sem estudar bioquímica, não adianta estudar citologia, pô. Tu estuda na bioquímica que os ácidos graxos, eles podem ser saturados e insaturados. O saturado, ele é retinho, o saturado é retinho, assim, tá? Só tem ligações simples, então ele é retinho. E o insaturado, ele é, depende de onde está a insaturação, a ligação dupla, e dá uma dobrinha. Vou botar o desenho aqui para você pegar e ver direitinho. Dá uma dobrinha. É essa dobrinha aqui do ácido graxo, são dois ácidos graxos, um retinho, um saturado e outro insaturado. É essa dobrinha que permite que esses lipídios não fiquem colados uns aos outros, que tenham um pouquinho de distanciamento. Não é grande coisa, senão, obviamente, a membrana se romperia, mas o suficiente para que essas proteínas pudessem, se deslocar na dupla membrana, tá? Então essa fluidez, um mosaico, porque é uma mistura de lipídios e proteínas, são duas camadas de fosfolipídios com as proteínas imersas e elas não estão estáticas. Muita coisa ainda para falar sobre isso, tá? Essa região das bolinhas azuis, são sempre representadas com as bolinhas, que é o álcool, é a região polar, é a região que se chama hidrofílica, porque ela está em contato com a água, tanto do meio externo quanto do meio interno, no citoplasma, tá? A gente diz que a membrana plasmática ela é anfifílica. É isso, anfifílica? Quer dizer que são as duas faces estão voltadas uma para a outra, assim,
E aí ela tem região polar de um lado e região polar do outro. Entendeu? Então a região polar de um lado, a região polar do outro, e essa parte interna é a região apolar ou hidrofóbica. Apolar ou hidrofóbica. Região polar, região apolar. Então, anfifílica tem duas faces. Tá? Então, eu falei polar, tem aí o colesterol. Uma coisa legal. Você saber que essa região... tá vendo aqui? Tem um carboidratozinho. Isso é uma sacanagem. Vou pegar e falar isso. Isso é uma sacanagem. Representar esse carboidrato como se fosse assim, ele perdido em cima da membrana plasmática. Mas onde você vê tem um carboidrato assim perdido em cima da membrana plasmática, essa é a parte externa da membrana, tá? Essa é a parte externa. Você tem aí uma glicoproteína. E aqui, tá vendo uns filamentozinhos, uns fiozinhos aqui embaixo? Esses fiozinhos aqui, ó, representam o citoesqueleto. E aqui está uma quinta diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. A célula eucarionte tem um citoesqueleto, que é uma estrutura de sustentação. Tu tem que olhar a aula de citoplasma. Depois da aula de membranas, tá? Tu vai ter que ver a aula de citoplasma, de organelas celulares. Tem lá o citoesqueleto, né? São fibras proteicas que dão sustentação à célula eucarionte. Não vai ter em célula procarionte, que é célula pequenininha, tá? Ela não precisa dessa sustentação toda. Então, quando tu vê o citoesqueleto, tu sabes que estamos vendo a parte de dentro da célula. E quando tá vendo esses carboidratos aí na membrana plasmática, estamos vendo a parte externa, tá, da célula. Beleza? O que mais a gente pode pegar e falar aqui sobre a estrutura da membrana? Já falei. Sim, e com a importância de ser fluida. A importância de ser fluida é manter essas proteínas circulando e elas poderem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Como assim? Porque imagine, se cada proteína dessa tem uma função. Tem proteína com função de recepção, para, por exemplo, um hormônio se ligar àquela membrana e aí determinar uma função, por exemplo, liberar uma substância. Tem proteína que é de identificação da célula, para dizer quem são células tuas, quem são células estranhas a você. Isso é muito importante em relação ao sistema imunológico, tá? Tem proteínas de transporte de substâncias, né? Transporte de aminoácidos, transporte de glicose, transporte de íons, transporte de vitaminas hidrossolúveis, vai passando por essas proteínas. Então você tem uma diversidade proteica. A proteína não é tudo a mesma coisa, tá? Então existe uma diversidade de proteínas e essa diversidade de proteínas ela tem que estar em todo canto. Tem que estar em todo canto. Não pode ser uma região para isso, uma região para aquilo. E aí, em vez de repetir essas proteínas, né, zilhões de vezes, o que faz? Tá? Vai ter essas proteínas circulando, claro que tem uma quantidade, né, razoável, mas circulando lá. Então, é como se ela estivesse ali, ó, em todo canto ao mesmo tempo. Isso economiza energia, tá? E é tão eficiente quanto. Tanto que, vê só, isso não é uma besteira, pô. Isso não é uma besteira. Por que não é uma besteira? Porque isso é um modelo que existe em todas as células de todos os seres vivos. Isso é um sucesso, pô. Isso é um sucesso, um modelo que é um sucesso disso, que existe em todas as células de todos os seres vivos. Meu irmão, a importância disso é muito grande. O mosaico fluido cai em tudo que é prova, que tu pensar, imaginar, existirá lá o mosaico fluido, tá? Bom, já acabei falando das funções, né? De proteção, controle de passagem de substâncias, identificação celular e tal. Propriedades: a membrana é elástica, ela tem a capacidade de regeneração, claro, tudo tem o seu limite, e ela tem permeabilidade seletiva, quer dizer que o que entra ou o que sai da célula, quem decide isso é a membrana plasmática, tá? Como disse, ela é a fronteira da vida. Bom, a membrana plasmática ela pode estar lá bonitona, tranquilona, ou ela pode também sofrer algumas especializações. Como assim especializações? Veja, não é uma outra estrutura, é a própria membrana plasmática que pode ter uma função específica de acordo com a célula que ela está. Por exemplo, existem as chamadas microvilosidades. Você está vendo aí nessa imagem, tá? Esses dedinhos aí são as microvilosidades. Para que serve? Em vez da superfície ela ser lisa, ela pode estar assim, ó, toda cheia dos dedinhos. Para que serve isso? Para aumentar a superfície de contato com o meio, para, por exemplo, fazer mais trocas com o ambiente. Agora, tu vai ter isso aonde? Professor, eu vou ter isso na pele? Não, pô, tu vai trocar o que na pele, pô? A função aqui da epiderme é de revestimento, pô, não tem nada a ver com troca.
Tu vai ter onde é que tu absorve nutrientes? Tu absorve nutrientes no tubo digestório, tu absorve nutrientes no intestino. Então as células do intestino estão cheias de dobrinhas assim, ó, a célula cheia de dobrinha, para quê? Para aumentar a superfície de absorção, tá? Para tu ter super eficiente nas trocas com o meio. Existe uma outra especialização que tem a mesmíssima ideia, vou voltar aqui para você ver, que são as invaginações de base. A diferença das microvilosidades para as invaginações é que a microvilosidade é para fora e a invaginação de base é para dentro da célula. É a mesma coisa, tá? Assim, mesma coisa que eu estou dizendo na função, tá? Uma não é melhor do que a outra, a função é aumentar a superfície de absorção, só que vai ficar por fora, outra vai ficar por dentro, tá? A função é a mesma. As invaginações de base tu vai encontrar nos túbulos renais, tu vai encontrar nos rins para poder aumentar a tua capacidade de reabsorção de água, reabsorver sais minerais, reabsorver glicose, reabsorver aminoácidos, reabsorver vitaminas, tudo que ainda prestar no teu organismo. Tem que puxar para dentro, não desperdiçar nada. O que tem que estar na urina é alguma coisa que seja inútil, que seja tóxica, entendeu? Não é para ter coisa que preste. Bota para dentro. Só se tem uma quantidade tão grande, entendeu? Que vai ter que colocar para fora, como, por exemplo, glicose, no caso de uma pessoa que é diabética. Mas isso é a exceção, isso não é a regra. Então, essas especializações para aumentar a superfície de absorção são a membrana plasmática, as microvilosidades e as invaginações de base, a função é a mesma, tá certo? Comentei até os órgãos que estão, lembra dos órgãos, tá? Lembra dos órgãos onde tu vai encontrar isso. Outras especializações estão relacionadas à adesividade da membrana. Irmão, é um monte de proteína com função de adesividade. Aí, de acordo com a proteína e a localização, chama de zona de oclusão, zona de adesão, junções comunicantes, desmossomos, tá? Sinceramente, tu não precisa decorar essas proteínas, não. Tu precisa saber a função e a localização. Tá? Graças a Deus, o ensino médio está diminuindo a quantidade de decoreba e pede para você, pelo menos, entender e não ficar decorando um monte de palavra inútil. Tá? Como assim? Olha, que tipo de célula? Precisa ficar a célula colada uma na outra. Por que uma célula estaria colada na outra? Para não deixar passar nada, né? Se não pode deixar passar nada, então isso tem que ser um tecido de proteção. Tecido de proteção, revestimento e proteção na epiderme. Aí, na epiderme, as células têm que estar justapostas. Tu viste isso na histologia? Aí tem uma playlist de histologia, dá uma olhada aí, ó, de tecido epitelial. Playlist de histologia. Então, você tem o tecido epitelial, as células da epiderme, a gente está colada umas nas outras. Aí tem uma série de proteínas que fazem essa adesividade. Proteínas da membrana plasmática, tá? Então, especialização da membrana. Nem todas as células vão ter isso, nem todo tecido vai ter isso. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é caracterizado por ter muita substância intercelular, muita substância intracélula. Então, a célula não está colada, entendeu? Então, vai depender. Veja, é importante saber a função e principalmente onde você vai encontrar isso no organismo. Tá sabendo isso sobre membrana plasmática? Tá direitinho. Aí vai ter uma aula sobre transporte através da membrana. Vai ficar muito longa, vai ser uma aula separada, tá? Mais separada, tal. Inclusive, aproveita e curte o vídeo, pô. Eu já dei um monte de informação, não terminei não. Ainda falta mais informação. Mas tu já dá uma curtida aí, pô. Ajuda o canal. Divulga aí com teus amigos. Faz alguma coisa. Só fica aqui ouvindo, Não, tem que ajudar. Vamos, ora. Existem outras membranas além da membrana plasmática, tá? Duas membranas se destacam, o glicocálix e a parede celular. Onde tem uma, não tem a outra. Todas as duas são de carboidratos, tá? O glicocálix é encontrado em células de protozoários e célula animal. Eu faço questão de dizer isso, mas protozoário é uma célula animal, entendeu? Assim, só que é unicelular, tal, aí por isso que não classifica como animal, mas isso no ensino médio, tá? Na universidade, protozoário, o pessoal diz, é animal. Mas não vamos discutir isso, não. Não vamos discutir para tu, que tu é ensino médio, tá? Protozoário estão sendo um reino protista, esse reino fantasia do ensino médio, tá certo? Então, protozoários e células animais. É um monte de carboidrato, tá? Tá lá, juntinho, tá? Lembra que a membrana plasmática é lipídio e proteína, então é aquela conjunção, lipídio e proteína, agora carboidrato. Vou mostrar aqui, ó. Aqui você tem uma foto de microscopia eletrônica,
outro nível, né? Na microscopia eletrônica, você vê a carioteca, então só é o carionte, pô. Aí você vê essa carioteca aqui, essa membraninha, aqui, tá vendo? Essa membrana aqui é a carioteca, a membrana nuclear, e isso aqui é a membrana plasmática, professor, esse negócio é muito feio. É porque tu queria que a célula fosse colorida pra tu, era? Não, pô. Microscopia eletrônica é uma, tipo uma radiografia, pô. Então é um negócio assim, tudo em tom de cinza. Agora depois no computador tu bota a cor que tu quiser. Tu quer colorir? Tua vida é colorir? É? Oxi. Tu presta atenção. Então, isso aqui, ó, essa linha aqui é a membrana plasmática. Citoplasma, né? Membrana plasmática, membrana plasmática, membrana plasmática. E esse novelado aqui, parece que esse cabelo assanhado, entendeu? Quando tu acorda, tu olha no espelho, tá assim, ó. Esse cabelo assanhado, entendeu? Isso aqui é o glicocálix. Isso aqui é o glicocálix. Tá? Então, o glicocálix não é um carboidratozinho solto, perdido na membrana, não, pô. Tá? O carboidrato, o glicocálise é como se fosse um matagal. Deixa eu mostrar aqui um desenho massa sobre isso. Tá? O matagal em cima assim, ó. Aí esse matagal retém substâncias, não deixa de ser uma proteção, uma grande proteção, mas é uma proteção. Retém substâncias, identificação também, aquelas glicoproteínas podem ser também de identificação. O próprio sistema B0, sim, o sistema de identificação das hemácias. Eu sou tipo sanguíneo A, eu sou tipo sanguíneo B, está relacionado à presença do glicocálix, ok? Então, várias funções. O glicocálix é elástico, como a membrana plasmática, acompanha a membrana plasmática e ele tem permeabilidade. Não é seletiva, não, porque quem decide se vai entrar ou vai sair da célula é a membrana plasmática, o glicocálix é ali só para dar uma ajudada. Tá? Tanto que ele não é obrigatório. Quando não há glicocálix, existe parede celular. A parede celular também é de carboidratos. Existe em bactéria, existe em fungo, existe em alga, existe em planta. Agora, sim, todos têm carboidrato, mas são carboidratos diferentes. Pode ser celulose, pode ser quitina, pode ser associação entre proteínas e carboidratos peptidoglicanos, como no caso das bactérias. Então, existem vários tipos de parede celular, mas toda parede celular tem algumas características em comum. Quais são as características em comum? Ela é rígida. Claro, tudo tem limite, mas tudo é questão de referencial. Eu estou usando como referência o que é a membrana plasmática, o glicocálix, a parede celular. Ela é muito resistente. Por quê? Porque os carboidratos ela ficam assim entrelaçados. Ó. Esse entrelaçamento, meu irmão, é uma resistência violentíssima à parede celular. Então, ela fica lá super resistente. E ela é impermeável, não deixa passar nada. Não deixa passar nada. Então, como é que pode ser? Então, não deixa passar nada, então a célula vai morrer. Mas toda a parede celular é descontínua. Como assim, descontínua? Existe um buraco mesmo. Existem buracos na parede celular que são chamados de plasmodesmos. É a única especialização da parede celular, são os plasmodesmos. Quando tu vê no livro, tem lá, plasmodesmos. São pontes citoplasmáticas entre células vegetais. Meu irmão, é um buraco. Plasmodesmo é um buraco assim, na parede celular. Aí, através desses buracos, a membrana plasmática pode, se comunicar com o ambiente, pô. Pode se comunicar no ambiente e fazer troca gasosa, fazer troca de nutrientes, fazer troca de excretas. A membrana plasmática na parede celular, tá? Mas você pode fazer isso se tiver esses buraquinhos, plasmodesmos. Se vedar, fechar os plasmodesmos, o que é que vai acontecer? A célula vai morrer. Às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário. Por exemplo, a casca de uma árvore, aquela superfície da casca da árvore, são células mortas para proteção, porque vedou os plasmodesmos. Mas isso não é um problema teu agora. Isso é para quem está estudando botânica, mas tá essa parte, qual é a importância disso na planta. Mas os buraquinhos são os plasmodesmos, importante, tá certo, para a comunicação, porque toda a parede celular ela vai ter sua rigidez, ela vai ser impermeável e ela vai ser descontínua, ok? Então, tem sempre membrana plasmática, e aí? Ou tem glicocálix, ou tem parede celular. Tem exceção? Tem, mas relaxa, esquece. Quesito, tá? Dá uma lida naquela parada agora do vídeo, dá uma lida, entendeu? Faz o quesito, quando eu tô aqui, ó, e aí tu depois vê a resolução que eu vou falar agora. Diz assim, ó, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com a célula humana, formando uma célula híbrida, ser humano sem ter o que fazer, né?
Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico às proteínas da membrana do camundongo e outro para as proteínas da membrana humana. Tu tá vendo essa imagem aqui, pô? Olha aqui, ó. Célula do camundongo, célula humana, tu tá vendo aí, né? Aí fusionou as duas, tá vendo, ó? Proteína da célula humana, proteína da célula do camundongo. Aí ele colocou uns marcadores, uns anticorpos, para marcar quem é a proteína humana e quem é a proteína do camundongo. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Beleza, estou vendo aqui tudinho. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas... Olha o que aconteceu da etapa 3 para a etapa 4. A etapa 3 estava de um lado os camundongos, de um lado as proteínas da célula humana. E o que foi que aconteceu na etapa 4? Misturou tudo. Por que misturou tudo? Porque a membrana plasmática é um mosaico fluido. As proteínas não ficam estáticas, paradas de um lado só. Elas ficam, ó, se deslocando na dupla camada de lipídios, entendeu? Esse é um mosaico fluido. Vê que perfeito. Que quesito bem feito, que quesito massa, né? Para você entender o que é o mosaico fluido. Completa perfeitamente essa aula. Aí a resposta qual é? Letra A de amor, que desenvolvimenta-se livremente no plano da bicamada lipídica, porque é um mosaico fluido. Curte, compartilha o canal, se inscreve, esculhamba esse negócio aí, tá? Cheiro a todo mundo e até a próxima aula.